Olá, pessoal. Estamos em mais um episódio do nosso Podpack, é o podcast da Pernambuco Consultora. Siga-nos no YouTube e também no Spotify. Curte, tá? Se inscreve no nosso canal. Se não, o YouTube não vai saber que esse conteúdo é relevante para você. Eu tenho encontrado pessoas de diversas áreas, não só do mercado imobiliário, que assiste o nosso episódio, que assiste o nosso canal, que assiste os nossos temas. Então, independente se você é do mercado imobiliário, se inscreve no nosso canal para o YouTube saber que esse conteúdo é relevante para você, tá? Então, dá o teu like, faz o comentário, sugere pessoas para a gente trazer, porque é muito importante para a gente que esse projeto tenha uma continuidade, tenha cada vez mais audiência, tá? Conto aí com vocês. E nosso Podpack está tão famoso agora que já temos até patrocinadores de looks, tá? Então já estou vestindo aqui roupas da S3, que é uma loja muito massa. Tem um preço super legal. Tem roupa para sair, roupa para trabalhar. Entra lá no Instagram deles, coloca o cupom Mariana Vanderlei, que eles dão total atenção a vocês e desconto também, tá? Então vamos lá. O episódio de hoje, a gente tentou marcar. Eu tive que desmarcar algumas vezes. Peço desculpas já de antemão às garotas que estão aqui. Mas eu sempre quis trazer pessoas que fazem do seu dia a dia, que colocam em prática tudo aquilo que a gente traz com relação a dicas de posicionamento nas redes sociais, dicas de frequência nas redes sociais e no trabalho. Toda a questão que a gente fala de disciplina no trabalho com relação a ofertas, né, uma agenda, um cumprimento. Então, a gente trouxe hoje duas corretoras maravilhosas, tá? Que para nós é um exemplo para vocês seguirem como corretor ou como profissional liberal também, tá? Aqui a gente vai conversar com corretoras, mas isso aqui pode ser estendido para qualquer profissional liberal, para advogado, para médico, pessoas que trabalham como autônomo, tá? A pessoa que é autônomo, ela é dona da sua própria empresa, que é você mesmo, certo? Então, a gente trouxe aqui duas lindas, maravilhosas. Vou apresentar, porque a apresentação ficou muito linda, viu? Ficou massa e merece eu ler e mostrar para vocês. A gente está trazendo aqui a Aline Luana, corretora de imóveis há 10 anos, referência em posicionamento nas redes sociais, olha aí, mentora, especialista em imóveis no litoral sul de Pernambuco. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer enorme, é um privilégio muito grande estar aqui com você, de verdade. Então, espero que seja muito proveitoso e que a gente possa ajudar também outras pessoas. Olha, o nome de vocês foi assim. A gente quer trazer corretoras que sejam exemplos. Saiu logo o nome de vocês duas. Ai, que coisa Digo boa. logo, exatamente. E Tayane Moura, tá? Corretora, especialista no litoral sul de Pernambuco há 4 anos, mentora, bicampeão geral da Hub Nogueira e tricampeã da equipe Hunters. Exato. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindas. Obrigada pelo convite. Como a Aline bem falou, eu espero que a gente venha agregar ainda mais para todo mundo que está assistindo, não só da equipe de vendas, mas enfim. E eu acho que esse podcast que você faz é uma iniciativa muito boa. Eu já assisti diversas pessoas aqui, sem ser do ramo imobiliário, que eu aprendi muito. E o podcast, querendo ou não, é uma fonte de trabalho, né, minha gente? É uma fonte de aula. Eu gosto muito, eu assisto muitos podcasts na hora do almoço, no carro, em casa, cozinhando, lavando prato, né? Porque às vezes as pessoas fazem assim, mas eu não tenho tempo de assistir um podcast de 1 hora. Dificilmente a pessoa realmente vai ficar quietinha, assistindo, a não sei que seja uma coisa muito didática. Mas o podcast, ela é uma fonte, uma ferramenta fantástica e gratuita. Com certeza. Não é? E a gente tem que divulgar e se utilizar disso mesmo. E se não tem tempo, arranja tempo. Por exemplo, eu amo ouvir podcast na academia. Eu tava pensando exatamente sobre isso. Por exemplo, eu vou para Muro Alto atender um cliente, coloco, ao invés de música no carro, coloco um podcast. Eu estou aprendendo e aí Já o são tempo 40 que a gente minutos de arruma. conteúdo. Exatamente. Sim.
Exatamente. E eu acho que eu comecei no mercado imobiliário, eu era muito jovem, eu tinha 20 anos, praticamente foi minha primeira profissão, então agora vai fazer 11 anos já. E no começo, a gente precisava muito quebrar a cara, literalmente, para aprender alguma coisa. Hoje em dia, a gente vê que tem muitos meios da gente aprender. Podcast, muita aula gratuita, muita gente bacana que está trazendo muita informação relevante para que você cresça no mercado imobiliário. Eu tenho muita coisa que eu quero perguntar a vocês sobre isso, viu? Se vocês aprenderam sozinha ou vou perguntar. Mas antes da gente começar, vamos situar a turma, certo? Que está nos ouvindo, da história de vocês no mercado imobiliário. Como cada uma começou, se foi por um acaso, caiu de paraquedas. Começamos juntas, 2013, foi. Foi as duas? Foi. Que Sim, joia! eu comecei em 2013 no ramo imobiliário. A gente se conheceu na Paulo Miranda. Foi mesmo? Foi. E aí a gente virou amigas. Thay veio do Rio de Janeiro, ela não tinha ninguém aqui. Então a gente terminou criando um laço muito bacana. Eu considero ela como minha família. Hoje é minha irmã, massa. que Olha, não é eu não de sabia sangue. disso. A conexão que aí. massa. Mas, assim, no começo foi muito difícil, porque hoje eu vejo que a maioria dos corretores tem muitas possibilidades e oportunidades de aprendizado. A gente não tinha isso antes. Eu aprendi realmente apanhando muito. Realmente, há 10 anos atrás é outra realidade. Hoje a gente tem o YouTube, hoje a gente tem vários influenciadores do mercado imobiliário que ensinam muitas coisas relevantes para que a gente cresça. E antes não tinha isso. Então, ou você aprendia na raça. E eu me vejo como essa pessoa. Aprendi realmente apanhando muito. Tanto que sobre posicionamento nas redes sociais... Mas por que você escolheu ser corretora lá da Paulo Miranda? Cara, Você não trabalhava no mercado imobiliário Não. antes? Eu tinha 20 anos e eu não sei explicar pra você por que eu tinha esse desejo latente no meu coração. Mas eu não me via como CLT, por exemplo. Eu queria ganhos inimagináveis. Eu queria ter a possibilidade de ter ganhos que dependessem de mim e não de alguém, sabe? Então, eu colocava vários currículos. Eu lembro que com 16, 17 anos, minha mãe fez, você vai ter que aprender como é que tem responsabilidade. Eu queria ser fotógrafa. E aí... Mas, de qualquer forma, o fotógrafo também era uma autônoma, né? Já era esse raciocínio. Exatamente. E aí, eu comecei... Eu fui estagiária, menor aprendiz, numa empresa muito bacana e tudo mais. Eu aprendi muito ali. E depois disso, eu vi uma chamada lá para corretores de imóveis. Eu nem sabia do que se tratava naquela época. Tinha 20 anos. Eu nem sabia que a profissão de corretor de imóveis existia. Mas eu coloquei meu currículo lá e fui chamada. Na época era Marcelo... Enfim, eu esqueci o nome da pessoa, mas enfim, fui lá, fiz a entrevista. Na época tava Paulo Costa, que é meu esposo, Thay, a gente se conheceu lá. Enfim. E aí eu vi que ali, naquele local, tinha possibilidades de eu crescer de uma forma que só dependia do meu esforço e do meu querer. O que é que eles te venderam lá na hora, assim? Como foi que eles te venderam isso? Eles disseram, aqui você vai poder fazer o seu. Como foi que eles te encantaram, já que você não tinha experiência? Foi uma troca, você topou ir para lá, mas também eles também devem ter te convencido, né? Claro. Ele falava muito sobre os lançamentos. Quando você sair daqui, observa quantas obras tem. Tu lembra, Thay? Quantas obras tem aí? Então, isso são ganhos ilimitados, só depende de você. E aquilo ficou muito na minha cabeça. Eu fiz, não, se depende de mim, eu quero. Eu vou. No começo foi muito difícil, eu quebrei muito a cara, porque hoje eu vejo que a gente dá muito treinamento, tem várias possibilidades, tem podcast como o Podpack, que ensina, tem outros também, Ricardo Martins, que é referência hoje, tem outras referências do mercado imobiliário, e antes disso não tinha, então eu tive que aprender na raça. Então, aquele desejo que vinha, então, só depende de mim, então eu vou atrás buscar. Então, eu falei assim, não, eu tinha 20 anos, mas eu não quero ser CLT e eu quero ganhar muito dinheiro. Eu já tinha essa ambição em mim. Então, me pergunto como. Eu não sei, porque, assim, eu vim de uma família pobre. Então, realmente foi um desejo latente do meu coração. E eu continuei. Eu terminei saindo da Paulo Miranda por N motivos. Não saí do mercado imobiliário. Mas, em 2016, a gente voltou. E foi um divisor de águas na nossa vida. Na minha e de Paulinho também.
E foi quando teve o lançamento do Mana. Eita, Que foi quando o marco. Thay... Quando eu volto pro mercado. Quando Thay volta Foi pro mercado. tarimbada. Que ela tava junto com a gente, ela desistiu por vários motivos que não vem ao caso, mas que eu a entendo. E eu permaneci ali. Eu fui pro mercado de locação e tal, mas eu não queria sair do mercado imobiliário porque eu vi uma possibilidade de ganhos inimagináveis. Eu sabia que eu podia, eu só não entendia ainda como chegar ali. E aí... Eu acho que talvez até a liberdade e a possibilidade de ganhos dependendo de você. Sim. Né? Eu acho que a profissão de autônomo, independente né, do mercado, Sim. dá essa possibilidade. Né? Se eu fizer muito, Isso. vai vir muito. Né? Isso. Se eu me acomodar, eu vou me acomodar. Exatamente. E você veio do Rio de Janeiro, foi Rio de direto. Janeiro. No Rio, tu não trabalhava no mercado imobiliário? Não sabia nada sobre isso. Sempre Eita. trabalhei com vendas. E aí, quando eu vim pra cá, meu marido é controlador de voo da aeronáutica. E aí nós viemos pra cá, primeiro com a intenção de voltar pro Rio. Cumprir só o tempo que ele tinha que ficar aqui e voltar pro Rio, porque minha família dele é toda de lá. E aí, eu acho que tudo acontece no momento certo. Quando foi o primeiro emprego de verdade, assim que eu cheguei aqui, coloquei currículo e aí fui para Paulo Miranda, não sabia o que era isso, não tinha a mínima noção do que era esse mercado. Eu tinha 23 anos, muito jovem, não tinha a cabeça que eu tenho hoje. Quando a Aline falou que eu saí com 3 meses. Eu quase vendi, bati na porta, olhei o valor de comissão e falei, caramba, não deu certo. A venda caiu por N motivos, eu falei, eu não tenho psicológico para essa profissão, não dá. E aí eu saio do mercado. E aí eu começo a faculdade de administração e começo a trabalhar com isso. E eu acho até engraçado que teve uma vez que eu fui fazer uma entrevista, era com o dono da empresa. E ele viu no meu currículo que eu sempre trabalhei com vendas, mas que eu queria voltar para administrativo. E aí ele falou assim para mim, por que você quer fazer isso? Me explica. Eu posso te contratar para os dois. Por quê? Eu falei, não, eu quero administrativo e tal, já trabalhei muito com vendas e não quero mais. Aí ele falou, olha, eu vou ser muito sincero com você. Quem traz dinheiro para minha empresa é vendas. Se você for para o administrativo, você vai desempenhar um excelente papel, mas quem move a empresa é venda. E naquele momento eu tinha uma decisão a tomar. E eu fui para o administrativo. Enfim, passaram-se vários O anos. administrativo é muito back, né? Você não tem uma coisa de vitrine, querendo ou não, né? Sim. Exato. Foi uma realização para mim, porque aí eu concluí a faculdade, enfim. Mas aí estava sempre acompanhando ela e Paulinho, né? Como eles bem falaram, são meus amigos íntimos. E aí você vai vendo a pessoa evoluindo na vida. Eles vieram do nada e a gente estava junto desde isso daí. Só que eu também sempre tive o conforto e a tranquilidade de ter um marido com a estabilidade. Então eu não tinha essa necessidade igual a Aline tinha, de se virar e fazer tudo sozinha. E aí entra Pernambuco na minha vida quando? Tá? Eu consegui o emprego que eu queria, estava super estabilizada, tudo certo, faculdade concluída, formada, minha mãe feliz. Aí vem o lançamento do Mana. A Aline sempre falava alguma coisa. Foi incrível, assim. Foi um divisor de águas. Eu lembro, eu meu sempre Deus. quis que ela voltasse. Quando o Paulinho assumiu a gerência lá na Nogueira, eu falava sempre, eu fiz, cara, se Thay voltar com a gente, ela vai dar muito certo, porque a gente se conecta e nossa forma de trabalho é casar com ela. Porque eu sei o que ela é capaz de entregar. E eu ficava cantando, tu lembra, amiga? É. Ela, amiga, é muito bom, é muito Ela sempre soltava alguma coisa. Só que eu tinha medo, porque ela tava lá na vida estável dela, ela tava tranquila. Só que eu tinha medo de Você sabia chegar. que se ela saísse do fixo, né? Ia ter que E eu tinha medo de chegar e ser amiga, largar tudo e vem com a gente. Eu não queria isso, mas eu queria mostrar pra ela que aquilo ali era uma possibilidade dela ter ganhos inimagináveis. Porque eu sei da capacidade profissional que ela tem. Eu sei que ela é extremamente focada, disciplinada. E aí ela vai Não, contar. acontece tudo da Foi melhor pro forma. Mana. Ela sempre ficava Meu cantando, Deus. mas nunca chegou e falou, amiga, sai e vem. Nunca. não. Acho até por conta da responsabilidade Sim, também, né? claro. E aí, no lançamento do Mana, eu tô em casa, de boa, a Aline me manda um vídeo. Ela faz um vídeo do pessoal do lado de fora do shopping e tal. Aí ela mandou o vídeo e falou assim, imagina o que é isso. Eu falei, não faço ideia. Assim, parecia a fila de Estão um banco. dando em televisão, Aí ela TV 42 polegadas, estão distribuindo Ela TV. Parecia a fila do SUS. Parecia. Ela super animada, ela falou, amiga, isso daqui é o lançamento de praia. E eu lembro como se fosse hoje. Ela falou, hoje, no mínimo, eu vou fechar uns 10 apartamentos. Aí eu fiquei assim, impactada. Quando eu olhei aquela fila, aquela confusão, e aquela euforia dela, aí eu olhei pro Rodrigo e falei, amor, e aí? O que eu faço? E eu tô aqui no computador. Ganhando meu da saláriozinho vida, fixo. é. E aí aquilo ali foi o meu start pra falar, caramba. E aí eu comecei a me colocar como mulher também. Eu tinha a estabilidade dele, mas eu não era alguém que contribuía do jeito que eu queria contribuir. A gente nunca dividiu dinheiro lá em casa, sabe? A gente sempre somou. Então os dois ganhavam X. Mas eu não era aquela pessoa que poderia, sabe, ter a liberdade de fazer algo a mais. E esse vídeo que ela mandou
foi uma virada de chave. Olha Aí eu que falei massa, assim... eu não sabia disso. foi. Olha que massa. Foi assim. Então, massa Aquele até dia certo foi um ponto. marco na vida de Foi várias incrível. pessoas. Eu não né? esperava, assim, eu sabia que ia ser um sucesso. Pra mim também foi um marco na minha vida E eu sempre falo pros profissional, clientes, eu tenho querida. certeza que a Pernambuco não esperava aquilo. Porque certeza. ninguém esperava. Eu lembro que tinha cliente que falou assim pra mim, além eu vou pagar pra uma pessoa pra ficar na fila pra conseguir unidade. Eu falei, gente, é a fila do SUS. Como assim? Vai pagar pra alguém ficar na fila? Pra comprar um apartamento, Pra comprar um apartamento. Pra mim, aquilo foi surreal. Eu não imaginava real. E eu acredito que vocês também não esperavam isso. E quando eu vi aquilo, eu fiz, cara, agora é a oportunidade de cantar a Thay, porque eu sei a profissional que ela é. E isso aqui vai encaixar com o que ela faz, de melhor. Ela vai se dar super bem. E foi exatamente o que eu fiz. Era a oportunidade que eu precisava para trazer ela de volta pro mercado. Foi, com um simples vídeo, ela com aquela confusão. Ela foi conseguiu. sabida, viu? Aí, Foi sabida. Pegou você na... Eficaz. Foi. Na emoção. O que aconteceu depois foi a pandemia, né? Aí eu pedi demissão. E aí eu virei pra ela e falei, ó, vem aqui em casa, preciso conversar contigo. Eu pedi demissão e eu vou embarcar nessa. Aí ela ficou, meu Deus, e agora, né? Nossa, E eu aí- fiquei com muito medo. E aí um mês depois veio a pandemia, mas eu já tinha largado meu emprego. Aí a gente começou a trabalhar de forma online, né? Entrei na equipe, enfim. E aí foi muito complicado pra mim, porque quando eu volto com a obrigação de dar certo. Eu não tinha um plano B, sabe? É mais pra você falar, ó, mãe, deu certo. Falar pro meu marido, deu certo. Eu voltei e deu certo. Aí eu volto, largo tudo, que a princípio não é todo mundo que te apoia, porque é um emprego fixo que você tem. Você pode ganhar pouco, mas ele é fixo. E aí a pandemia chegou e eu falei, caramba. Eu lembro como se fosse hoje. Passaram-se 5 meses. E eu não vendia nada. Era sempre ali na trave, na trave, na Você, trave. na sua família, teve alguma coisa assim, mas você vai ser corretora de imóveis? Você sentiu alguma coisa assim ou não? Disse, vai dar certo, você vai conseguir? Não, Como eu não foi? senti nada em relação à profissão. Eu senti algumas pessoas dizendo, tem certeza? Minha mãe não. Minha mãe sempre falou, vai. O que você quiser vai dar certo, você nasceu para isso. Ela sempre acreditou. Mas eu sentia um receio de algumas pessoas sempre por conta do trabalho. Essa estabilidade. E aí, o que você vai fazer? E aí passaram-se 5 meses e nada acontecendo e eu falei, meu Deus, eu acho que não é pra mim. Aí eu lembro, a gente foi fazer uma visita em Candeias, para um apartamento. E aí nesse momento eu não tinha um nicho de mercado, eu não tinha um foco. Eu atendia tudo quanto é canto, de forma online, enfim, Zona Norte, Zona Sul. E pra mim sempre foi muito complicado. Eu morava em Boa Viagem, Zona Norte eu não entendia nada, muito complicado pra mim. E aí batendo na trave, eu cheguei pra ele e falei assim, amiga, veja só. 5 meses se passaram. Até esse mês é o meu limite. Será que eu não tomei a decisão errada? E eu, meu Deus, de novo, não. Eu falei, meu limite é agora, enfim, ela ficou super nervosa, né? E Deus coloca tudo na hora certa. Aí volta a Pernambuco para mais um marco. Apareceu um cliente do nada, assim, do nada não, né? A gente vem plantando, uma hora você colhe. Veio um cliente médico, me lembro como se fosse hoje, um cliente super fofo, ele e a esposa, compraram Arcos da Aurora. Foi a primeira venda dela. Olha aí. Foi minha que primeira era uma venda. comissão legal, né? Que na Exato, época e era quando uma eu coloquei na comissão legal, balança, valeu a porque era- pena. Todo o tempo se de você espera. dividir o valor, sei lá, tantos meses, Exato. né? E era o que eu fazia. Desde sempre eu falei, ó, sempre que eu começar a ganhar alguma coisinha, eu vou começar a separar, juntar, porque eu quero pelo menos ter o salário que eu tinha. E aí a gente sabe que, como a Aline falou, os ganhos são inimagináveis. E foi assim que eu voltei, de fato. Aí depois do Arcos da Aurora, veio logo o lançamento do Maquia. Que aí eu me agarrei com ele. Durante a pandemia. Foi. Eu me agarrei com ele porque a gente tem uma estrutura muito boa na equipe, né? Ele já tinha uma expertise do Mana. E aí, Paulo, ele é um gerente sensacional. Então, a gente tinha toda a estratégia. E eu lembro que ele falou assim, você não tem carteira de cliente. Você só vendeu um apartamento agora. 2, na época. 2, não tem carteira de cliente. Todo mundo aqui tem. Então, tu vai prospectar muito. E depois da prospecção, vai vir... Prospectar muito bem, claro. Vai vir agendamento. É trazer esse cliente para a mesa, seja presencial ou de forma online. Depois a documentação e depois o lançamento. Eu entendi todo o passo a passo. E eu segui fielmente. E aí, no lançamento do Maquia, o escritório parecia uma bolsa de valores. Aquela loucura. A gente olha para o telão, a unidade acabando e você vê quantos clientes você tem. E, meu Deus Sem do conseguir céu, que encaixar. agonia. Aí, naquele lançamento, acho que eu vendi mais 5 unidades. E Olha quando aí. eu entendi, eu falei, é isso que eu quero. E é praia. O meu nicho é praia. Eu me senti muito confortável. De verdade. Ó, nessa conversa, nesse pouquinho de conversa, eu vi 2 coisas, assim, que até que eu anotei aqui, que a gente, novamente, peço desculpa, mas vou seguir o roteiro, que nem está, mas antes da próxima pergunta, como é que vocês trabalham essa coisa da resiliência, tá? Essa coisa do bateu na trave, essa coisa do tô quase fechando
e não fechei. Aquela venda eu tinha certeza que ia dar certo. Uma venda, por exemplo, de um Aurora Prince, que é uma comissão bacana, ou de um bangalô na Beira-Mar, sei lá, que é uma comissão legal. Como é que vocês trabalham essa coisa de não desistir, essa coisa de continuar tentando, essa coisa da resiliência mesmo, da força, do saber que aquilo ali foi pontual? Como é que vocês trabalham Olha, isso? eu acho que é inteligência emocional. Foi como eu te falei. Há 10 anos atrás, não tinha como eu dar certo como corretora. Eu tinha 23 anos, era uma outra realidade. Eu era recém-casada, num lugar completamente diferente, sem a minha família perto. Ali não era o meu momento. Hoje, sim. Há 4 anos Mas que eu não era a volto. tua maturidade também. Exato, a minha né? maturidade. Imagina quem está começando com 20 anos, né? Vai estar pensando assim Exato. também, né? Agora, assim, o momento mais crucial, eu acho que é sempre o começo. Para quem está chegando no mercado, é aquela agonia de fazer a primeira venda. Hoje, a gente trabalha de forma mais tranquila. A catraca gira mais, eu tenho muitos clientes na minha base. Mas no começo é muito complicado. E no começo eu queria constância. Constância de venda. Para mim nunca existiu eu vender um mês e passar 3 sem vender. Jamais, de forma nenhuma. Então, acho que o principal, Mariana, é o corretor entender o seguinte: se eu sou novo no mercado, eu preciso de cliente. E eu preciso prospectar o máximo que eu posso. Se eu estou prospectando e eu estou, por exemplo, num mês eu tenho 10 clientes sendo trabalhados, e eu não fechei uma venda, no próximo mês eu tenho que dobrar a meta. Eu tenho que ter 20, 30. Porque é sempre assim. São números. Então, e aí entra também... Então, você, essa coisa do bateu na trave, né? É uma coisa que você acha que tem que ter a consciência. Como é que você faz essa coisa do controle emocional e não se desestabilizar? Existem coisas que não dependem só da gente. E aí, a Aline vai concordar comigo, a gente tem uma linha de trabalho muito parecida, aprendi tudo com ela e com o Paulinho. Quando tudo depende de mim, eu fiz tudo certo até ali, tá ok. Mas tem coisas que não dependem. Aí é o cliente com a esposa, de repente ele tem uma outra situação que ele não me passou durante a venda. Então, a consciência tranquila se o trabalho foi feito bem feito, sabe? Agora, se o cara desistiu e eu, por algum motivo, identifiquei algum erro, alguma falha minha, uma demora no feedback, alguma coisa, aí Deve já dar tá. Sim. Deve dar um... Tá. E eu acho farrapei naquilo ali, né? E eu acho que a resiliência, ela vem muito do quê? A gente sempre fala isso, a gente faz reunião semanal. Isso é crucial pra gente, a gente precisa disso. Além da reunião, vem junto com o treinamento. Paulinho é muito firme nessa questão que ele faz e eu acho incrível. É o que dá gás pra gente. Então, eu acho que tá aliado aí essa questão de não desistir. Os seus sonhos, o que é que você quer pra sua vida? O que é que você quer proporcionar pra sua família? E isso é o que dá gás pra gente não parar. Porque tem vários fatores externos que faz a gente querer parar. Porque, como o Thay falou, nem sempre depende da gente. Tem um cliente que brigou com o marido, ele se divorciou. Pô, o trabalho da gente foi muito bem feito. Aí a gente pensa assim, logo agora... Cara, mas... Não dá pra você. Ou também quando casa, né? E tá no Serasa, né? Dá pra você se separar, Oh, meu né? Deus Dá do pra- céu. Tem Casa fatores que não dependem da gente. E a gente precisa ter inteligência emocional para entender que aquela situação não é por conta da gente. É porque o cliente não está ou no momento de compra, ou porque aconteceu alguma coisa extraordinária na vida pessoal dele e tá tudo bem. Eu acho que o que a gente não pode ter é a dependência em apenas um cliente. Por isso que a gente vem trabalhando isso. Eu trabalho hoje numa média de 15, 20 clientes. Se um deu errado, tá tudo certo. Eu não vou abandonar. Eu sempre falo pros meninos que eu mentoro que a gente guarda eles na caixinha do coração. A gente guarda. Não tá na hora agora, não? A gente Já vai vai manter, chegar a a gente hora vai dele. mandar informação, a gente vai dizer o que é que aconteceu no mercado, a Selic baixou, mas ele tem que se ligar porque o imóvel vai subir, porque a probabilidade de financiamento vai aumentar e isso vai trazer mais recursos. Então, assim, é Eu dessa acho forma que a eu gente acho vem que trabalhando. Isso faz diferença também, é você não apostar todas as suas fichas em um único cliente. Sim. Né? Isso faz toda a diferença, porque até o cliente vê a sua ansiedade, vê quão, assim, entre aspas, mas assim, exagerando um pouco de desespero para que aquela Sim. coisa aconteça, né? A sua dependência com relação àquela venda, né? Eu acho que isso faz total diferença, porque quando a pessoa só tem uma... Quem tem um, tem um, né? Imagine 60 dias sem vender e tem um cliente e o cliente aparece no Serasa, sei lá, né? Foi fiador de não sei o quê e foi colocado no Serasa ou alguma coisa nesse sentido.
E aí, minha gente, vamos o seguinte. O que é que vocês podem ajudar a gente no seguinte aspecto? Até que ponto vocês entendem que vocês escolheram uma profissão para ser autônomas? E até que ponto vocês entendem que só depende de vocês? Ou até que ponto vocês fazem só? Ou até que ponto a própria imobiliária pode contribuir com vocês? Quantos, assim, imagine, né? Essa coisa da carteira, essa coisa do cliente. Até que ponto a imobiliária contribui com vocês, com os leads? Se vocês têm uma noção, assim, de... Dentro desses seus 15 clientes, por exemplo, que você tem, até quanto disso foi feito por mim, feito pela minha dedicação como autônoma que sou, dona do meu resultado, e até que ponto esse meu resultado tem o envolvimento da imobiliária que eu represento ou da consultora que eu represento. Eu falo isso porque eu tive uma experiência muito interessante. De vez em quando eu estou indo para São Paulo e gosto de pesquisar muito. Saio fuçando, vou para stand, vou para tal. Você volta com outra perspectiva, né? E aí eu fui visitar um stand que tinha... Minha gente, eram muitos corretores no stand. Muitos. Tinha uns 15 corretores. E eu disse, minha gente, esses 15 corretores, assim, eram muitos. E nessa empresa, por um acaso, tinha tipo uma equipe tipo house, feito a gente tem, né, a PE Vendas, e tinha a turma da imobiliária, feito na Nogueira, por exemplo. E eles estavam lá e tinham umas 15 pessoas. Eu disse, minha gente, não tem ninguém nesse stand. Tem que passar quantos clientes aqui para poder girar, né? Isso. Aí eu disse, quantos clientes precisam vir para vocês sortearem para girar? E a consultora não dá nenhum cliente para vocês trabalharem, uma lista, vocês passam o dia inteiro aqui, 3 dias que não entra um cliente. Aí a corretora olha para minha cara assim, ela, eu não estou entendendo não o que você está perguntando. Eu disse, se você veio trabalhar aqui, não passa ninguém, tá? Ela, veja, eu sou autônoma, né? Eu venho aqui, eu ligo para meus clientes, eu uso esse ar-condicionado, eu uso essa estrutura, né? Eu uso a empresa está divulgando, eu uso também a base da minha imobiliária, mas eu sou autônoma, eu tenho que ir atrás, né, do meu resultado. Eu preciso comer, eu preciso vender, eu preciso tal. E aí eu comecei a pensar nisso, né? Por isso que a gente provocou essa conversa, porque é importante para as pessoas que são autônomas poderem colocar na balança, eu acho. Sim. Né? Que tem que ter o suporte de empresas que gerem lead, tem que ter, mas até que ponto é da própria pessoa e até que ponto é uma ajuda, digamos assim. Mariana, pode vir da construtora, pode vir da imobiliária, é muito legal que venha. Mas se não vier, eu acho que o profissional autônomo, o corretor de imóveis especificamente, ele tem que entender que depende dele. Eu não gosto muito de ficar culpando os outros, sabe? O meu resultado foi ruim aqui, mas eu também não recebi nada de lead. Eu tenho que ir atrás. E assim, utilizar o nosso tempo da melhor forma possível. Você falou aí do stand de vendas, eu lembrei quando a gente tirava muito plantão em Muro Alto, né? No stand maravilhoso, né? E aí você... Pois como é que eu tenho que ir pra lá ainda, né? Sim. Tem que deslocamento. Pois é. Né? E como eu lembro que a gente, pra se motivar, eu fazia assim, amiga... Eu peguei plantão tal dia e tu tal dia. Vamos juntas, porque o dia que tu pegou o teu, a gente... Junta e multiplica. Tu vai comigo, eu vou contigo. E a gente se motivou muito tempo assim. Eu ia com ela e ela ia no meu comigo. Então a gente multiplicava as possibilidades de atender um cliente, por exemplo. A gente fez muito tempo isso. E o que a gente fazia no plantão de vendas? Se naquele dia ali em Muro Alto não bateu um cliente, a gente prospectava, a gente colocava anúncio, eu fazia material pro Instagram. Então é de fato não perder o meu dia de trabalho. Então assim, se não tá vindo lead de nenhum lugar, eu vou me virar. Eu vou prospectar, eu vou fazer outras coisas. Mas aí também, é claro, entendendo qual degrau você tá. Hoje a gente faz tráfego pago, hoje eu tenho um site, hoje eu tenho um Instagram, eu e a Aline, mas o Instagram é a gente que mexe, mas se você não tá com possibilidade de fazer o tráfego pago, tá tudo bem, porque a gente tá fazendo também há pouco tempo. Se não tem a possibilidade de ter um site, tá tudo bem. Eu acho que o grande erro de quem tá começando agora é querer se igualar com quem já tá em outro degrau. E aí você se frustra. Porque o começo de todo mundo é difícil.
verdade. E aí você vai galgando coisas, sabe? Eu lembro que quando eu identifiquei que o meu nicho de mercado era litoral, eu sempre tive pequenas metas para conquistar algo muito maior lá na frente, tá? E aí, quando eu comecei a pontuar no Maquia, que eu achei extraordinário, eu só pensei o seguinte: eu quero pontuar em todas as construtoras do litoral, em que eu sou focada. Saiu o empreendimento de praia, tem que ter minha assinatura, Exatamente né? Meu dedo, isso. tem que ler meu dedo. Exatamente isso. Aí eu consegui um ano ser destaque na Pernambuco, outro ano em outro, enfim. Então, é isso. Você entender qual o seu momento, sabe? E não querer se comparar com quem está lá na frente, porque você vai se frustrar. E aí, quando a gente vem falando da nossa história, como é que nós começamos, caramba, a gente vai falar de Instagram. Se pegar o nosso Instagram lá no começo, meu Deus do céu. E tá tudo lá, hein? Quem quiser ver. Tem muita gente... As evoluções. Pegando esse gancho de Thay, tem muita gente que vem até a gente perguntar: mas como é que vocês fazem? Vocês já fizeram algum curso e tudo mais? Eu faço, as nossas publicações antigas estão lá, vai lá e dá uma olhadinha. Apaga, né? Não apago. Mas exatamente por isso. Por quê? Quando a gente fala de posicionamento nas redes sociais, eu acredito muito que um posicionamento claro, e quando você define o que você quer... Hoje, por exemplo, eu sou focada 100% em investimento no litoral sul pernambucano. No começo, eu não tinha isso claro na minha cabeça. Eu vendia residencial. No lançamento do Mana, foi um divisor de águas pra minha vida. Porque eu amei tanto aquilo ali. Foi tão incrível. Disso aqui, né? Que eu fiz, eu só quero vender isso. Só que demorou pra eu ter essa consciência que era legal. Quando um cliente hoje chega nas minhas redes sociais, ele entra no meu Instagram, ele vai olhar que tudo aquilo ali é relacionado a litoral. Então eu passo uma credibilidade incrível pra ele. Ele vai falar comigo sabendo que eu sei o que eu tô falando, entende? Vocês acham que o foco, vocês terem escolhido, ajuda vocês no resultado, 100%. assim? Total. 100%. Eu, hoje, por exemplo... Foco no tipo de produto que vocês vendem. Hoje, por exemplo, eu tenho... Tem avaliações no Google, né, que eu tive um insight, eu fiz, quando o cliente quiser falar bem de mim, eu vou mandar um link para ele colocar, deixar registrado no Google. Porque outros clientes que me procurarem através do meu site, eles vão ver que, tipo, são pessoas reais que compraram comigo e que gostaram do meu atendimento. Então, tá tudo registrado lá no Google. Calma que isso aqui é dica de MBA. Ajude aí, dica de MBA. Como é que faz isso? Calma, alto lá. A pessoa mandou um WhatsApp. Aline, seu atendimento foi maravilhoso. É isso? Sim, aí você diz, peraí, calma. Eu criei tem um endereço do Google que você consegue colocar seu nome, o local que você trabalha, seu número de telefone. Hoje eu tenho um site, mas eu não quero que as pessoas... Eu sei que tem muito corretor novato que vai assistir isso aqui e vai achar que o site é... primordial. Crucial, que é um divisor... Mas não é. Quem tem a possibilidade... Até porque existe um investimento, né? Sim. Né? Por trás do tempo, então, né? quem tem a possibilidade de criar um site vai deixar o seu trabalho mais profissional. Mas isso não é tudo. Eu acho que o básico bem feito é o essencial. Se você já tem um tempo no mercado e você tem a possibilidade de fazer um site incrível, faz. Porque isso vai levar teu nível. E foi exatamente isso que eu fiz. Esse do Google é como um currículo, é como sei lá, uma pontuação que você tem. O cliente, se ele chegar no Google hoje e colocar lá Aline Luana com 2 N's, que minha mãe é criativa. Por favor. Ele vai ver que os clientes que já compraram comigo deixou suas avaliações lá. Entendi. Então, ele vai ver que eu sou uma pessoa real. Ele vai saber, porque hoje tem muito golpe no Instagram. Total. Então, a maioria das negociações que a gente faz é negócio de 350 mil pra cima. O cliente nunca nem me viu, só que a gente cria um relacionamento de amizade. Tem cliente que eu nunca vi pessoalmente, que mora nos Estados Unidos, que falam comigo toda semana. E aí, Aline, como é que tá? A gente cria um vínculo de amizade. Por quê? Porque ele vê lá no Google, ele sabe o meu Instagram, ele vê que eu sou especialista no que eu tô falando, porque não basta só dizer que é. Você tem que mostrar que realmente você tem robustez para falar daquilo que você está falando. Então, eu acho que isso faz total diferença na hora que você está falando com o cliente. E é exatamente isso que a gente buscou. Demorei tempos e tempos. Só que eu vejo hoje muito no Instagram, nas redes sociais, que as pessoas misturam muito. Quer vender 4 quartos, Zona Norte, Zona Sul. Quer vender Minha Casa Minha Vida. Quer vender litoral. Cara, escolhe um nicho que tu quer atuar. O lançamento que tiver, tá atuando. Tem um lançamento na praia agora, o MAI. Todo mundo vai pro MAI. Mas Se você nunca vendeu praia, é muito difícil, né? Sim. De você
E o Você cliente... E você tem que se identificar com aquele mercado. Quem é que compra a praia? Isso que a Aline falou, o foco ele é o ponto inicial de tudo. É claro que quando você entra, você não vai ter um foco bem definido. E aí vai ter algum start na tua vida que, opa, eu acho que para mim foi o lançamento do Maquia. Antes de vocês começarem a trabalhar as redes sociais, Instagram, vocês tinham o Instagram só pessoal, só para postar balada, sei Sim. lá, praia? Todo mundo. Eu ainda tenho meu pessoal que tá lá morto, né? No movimento nada. Pra mim foi uma dificuldade muito grande Instagram profissional. Por quê? Eu nunca gostei de expor muito o meu profissional no pessoal. E aí eu acho que eu já tinha mais de um ano de corretagem. E aí ela falou assim, tu sabe que tu precisa abrir o Instagram, né? Uma outra amiga minha falou também, e pra mim foi muito difícil expor a minha vida. Eu já estava conseguindo ter um volume de cliente legal e tal, mas você começar do zero dá vergonha. É 0 pessoas te seguindo e você tem que começar a seguir. E aí a família começa a te seguir e aí você vai engatinhando. Nunca te chamaram de blogueira, não? Sempre, sempre. No começo incomodava um pouquinho, mas hoje eu amo. Não, eu amo também. Eu lembro que teve uma E pessoa... agora não sou diretora da Pernambuco Consultora, não. É a blogueira da É Pernambuco. blogueira. Teve uma pessoa que na época... A pessoa rala, estuda, né? Teve uma pessoa de muita relevância no mercado e que pra mim... Eu sou muito orgulhosa, tá? Que na época falou assim... numa convenção e tudo mais, falou, gente, vocês ficam perdendo o tempo de vocês em redes sociais, vai prospectar. E eu sou muito orgulhosa, porque naquela época, eu sei que eu era a única pessoa que ficava tentando movimentar. E com essa mensagem que eu recebi, não diretamente, mas eu sabia que era pra mim, eu até morguei, assim, eu passei acho que uns 2, 3 meses sem fazer nada, mas depois eu pensei, cara... se estão criticando é porque eu acho que vai dar certo. E aí eu voltei. E hoje eu vejo que todo mundo tá nas redes sociais. Porque, por exemplo, Canal Pro, que é OLX, ninguém colocava a sua imagem. E nos Estados Unidos isso é comum. Os corretores que vendem sua imagem. E aí eu sempre coloquei anúncios com a minha cara lá. Se você entrar hoje no OLX, Viva Real, vai ter minha cara. Como de muita gente da nossa equipe. E o mercado inteiro hoje faz isso. Mas antes, ninguém fazia isso. E eu era o patinho feio, louca, que colocava a cara para se vender. Então, assim, eu sou muito feliz com o resultado que eu tenho hoje, porque eu vejo que todo mundo faz exatamente o que eu fazia. Há anos atrás eu era louca, que não ia dar certo. Para de fazer isso. Vai ligar que é mais futuro. E hoje eu vejo que eu tenho um resultado nas redes sociais incrível. Eu continuo no canal Pro, LX, Viva Real, mas os meus melhores clientes vêm do meu Instagram. Orgânico, eu não gasto nem nada com isso. O que é que a gente pode dizer para as pessoas que falam assim, e se eu postar um vídeo e ninguém curtir? E se eu postar um vídeo e meu conteúdo for irrelevante? Porque eu escuto isso, sabe? As pessoas, Mariana, me ajuda, como é que eu faço para ter presença? Eu tenho vergonha, eu vou fazer um vídeo e eu tenho medo de dizer besteira, e eu tenho medo de ninguém me ver, sabe? De ninguém. Como é que a gente poderia ajudar essa pessoa? Olha, comece do jeito que você tá, com o que você tem, com o celular que você tem, só comece. Porque no começo vai dar vergonha, foi como eu falei, ter 0 seguidores, meu Deus, é péssimo. Ou, abrir o celular e começar a te gravar se olhando é péssimo também, dá muita vergonha. Será que eu tô bonita? E a gente começa a reparar defeitos que só a gente vê, né? Ninguém tá enxergando aquilo, mas a gente tá vendo. Mulher não sai do lugar, né? Porque a sobrancelha, porque eu bato, porque eu não suportava ouvir minha voz. Tu lembra, Thay, que eu falava, eu não aguento ouvir minha voz, pelo amor de Deus. Eu comecei a colocar legenda por causa disso. E hoje todo mundo coloca legenda, porque eu também não aguento ouvir ninguém. Mas assim, no começo é difícil, não vai ter ninguém que vai te ver. A Paulinho, esse final de semana, falou assim, mas tu tá colocando bom dia pra quem hoje? Eu fiz, graças a Deus, hoje eu coloco bom dia pros meus clientes, porque a maioria das pessoas que me veem no Instagram são os meus clientes. Mas há 3 anos atrás, 2 anos atrás, eram corretores, eram pessoas do mercado. Mas se eu não tivesse da constância, os clientes não estariam lá hoje. Exato. Você fez algum curso? Não. De como se posicionar nas redes sociais? Hoje, tu fez, tá? Não, também não. Hoje eu busco eu busco aprender mais, porque eu acredito que isso é um posicionamento que você tem e que o cliente lhe vê de forma diferente. Por quê? A maioria das pessoas do mercado não buscam conhecimento, e o mercado imobiliário, infelizmente, ainda tem isso. Tá mudando, graças a Deus.
Mas então, no começo o que você era sabe é curiosidade. do conteúdo gratuito que tem lá disponível. Eu né? Das sempre fui pessoas curiosa, eu sempre quis aparecer no Instagram. Por que eu tô te perguntando? Você acabou de falar de legenda. Nem todo mundo Sim. sabe, eu mesmo sei botar. Ainda bem que eu tenho minha maravilhosa Alexa, Nós temos que N eu aplicativos amo gratuitos. isso. Vários aplicativos gratuitos. A gente tem o Canva, que é claro, né? Por exemplo, CapCut é um aplicativo de legenda, você pode usar gratuitamente. E tem tudo lá, mas pode pagar também. O Canva, que é uma ferramenta, assim, Mas você excelente. cascavilhou para poder descobrir Sim. que tem, né? Exato, mas assim, não sei como é que faz. Vai pro YouTube, vê um videozinho, aí vai da nossa vontade. Eu sou a minha loja, sabe? Eu sou a minha chefe, então eu tenho que fazer por onde? Eu tenho que correr atrás. Se a informação não está chegando, eu tenho que ir atrás dela. E aí, quando a gente vai falar de Instagram, isso que você falou foi muito importante sobre, eu vou publicar um vídeo, eu vou fazer alguma coisa e ninguém vai ver, tá? Existe o passo a passo do Instagram também. Eles foram, a equipe foi para um evento que teve semana retrasada, né? Eu estava em João Pessoa, não pude ir. E aí, eu voltei querendo saber, né? E aí, o que falaram lá? Me conta, né? O que vocês pegaram de insight? E eu achei bem curioso, porque uma amiga minha falou assim, ele falou sobre pontos de conexão com o cliente. Que é o quê? Você abrir uma live, fazer alguma coisa e tal. Aí eu falei, legal, isso é muito legal você abrir uma live. Só que como é que tá o teu Instagram hoje? Teu feed, ele tá atrativo? Ele tá bonito? Você tá postando com constância nos teus stories? Porque se você não está fazendo isso, a tua live realmente não vai dar em nada. Sabe quem vai te assistir? Corretor. Então, antes de fazer a live, só pegar organiza a casa. né? Exato. Então, organiza a casa. É ter um bom feed, é um feed organizado, posts segmentados. Você ter uma constância no Instagram, nos stories, não é fácil. Tem dia que a gente não tá legal. E tem que aparecer bom dia, boa tarde, boa noite. E ter uma constância de um café da manhã. O que você faz da tua vida? Por exemplo, eu hoje não tenho filho, mas tenho um cachorro. Quando você posta a sua, já me conecta na hora. Já criou o nosso vínculo. Exato. E aí a pessoa que tem filho, ela posta o filho, a outra que tem já vai se conectar. Você é religiosa, você não é, você tem muita fé, então você vai postar a tua vida e você vai conectar com alguém. O Instagram, ele é para conectar pessoas. É claro que a venda é uma consequência. Agora, se eu consigo organizar o meu Instagram perfeitamente bem, isso é muito positivo para mim. E aí, organizar a casa, de fato. Olha que interessante, meninas. A gente está aqui falando 3 pessoas apaixonadas pelo mercado, pelo que faz, e ninguém está falando de imóveis. Exatamente. Veja que legal, a gente está falando de como ter resultado nas vendas. Exatamente. Não é? Porque se a gente ficar só treinando 3 quartos, tantas suítes, quantos metros quadrados, quantas piscinas, não Mariana, sei o quê. Isso não funciona mais hoje em dia. Pois é. Eu costumo dizer para as pessoas que eu estou fazendo a mentoria hoje que você precisa saber disso. Isso é a sua obrigação. Mai, quantos metros quadrados tem? Todo corretor tem que saber. Agora, o que faz a pessoa ser extraordinária, o diferencial, é o que você está falando a mais para o teu cliente. Quando vocês lançaram lá o textinho do Mai, eu mergulhei naquele texto, eu falei, vai ser daqui que eu vou conseguir o algo a mais. E eu sempre falo para eles, a prospecção todo mundo faz igual, que é falando, vai ser tal dia, a metragem é tal, mas o que você vai encantar o teu cliente? E aí quando você pega o cliente, ele é ouro. Se ele ou mensagem do WhatsApp, ou ligação, é ouro. Eu preciso aproveitar aquele momento que eu tenho com ele e de cara eu preciso falar alguma coisa para me conectar. Porque se eu vou ligar para ele e eu vou dizer o que todo mundo está dizendo, não vai rolar. Então, é você se diferenciar. O que eu costumo dizer? Alguém te ensinou alguma coisa? Aprende. Mas tenta fazer melhor. Porque o extraordinário nasce disso. Se você faz algo diferente do que te ensinaram, você começa a se diferenciar. E aquele texto, Tayane, quando a gente manda, é para inspirar, não é para fazer um Ctrl-C, Ctrl-V. Quando a gente faz aquele texto, é para que exatamente vocês possam pegar uns ganchos, uns insights. Usar a criatividade. Usar a criatividade. Aquilo ali é um empurrãozinho, né? É uma semente. Mas não adianta ficar Ctrl-C, Ctrl-V, porque senão todos os corretores vão mais pegar do mesmo. Ctrl-C, Todo Ctrl-V, mundo tá fazendo todo igual. mundo vai estar igual e todos os clientes vão receber Igual. Exato. igual. Vai dizer, meu Deus do céu, eu já recebi de 3 pessoas a mesma coisa. mesmo E é você texto, entender né? também qual o diferencial daquele projeto. Por exemplo, a minha carteira de investidores hoje ela é muito extensa, e aí eu tenho cliente da Pernambuco que já comprou. Maquia, Malia, Macai, aí vem oi, tudo bem? Tem mais um agora. Sou eu novamente. Sou eu novamente. Sou eu Mas novamente. exato, mas eu tenho que entender se aquele produto vai entregar o que o meu investidor está querendo também. Existe uma coisa que muitos corretores fazem, que é lista de transmissão. Eu fico meio com o pé atrás em relação a isso. Por quê? Hoje eu trabalho com o mercado litoral, tudo bem. Porém, você consegue comprar um projeto de 150 mil até, 3 milhões. E aí eu não posso entregar para o meu cliente de 3 milhões um imóvel de 150 que eu sei que ele não vai nem olhar.
Eu preciso entender qual é esse cliente, o que eu vou entregar para ele. Então, quando tem um lançamento, por exemplo, do MyBeat, eu sei quais são os clientes que eu vou entregar. E aí você tem que ter essa expertise também, porque senão você fica entregando o tempo inteiro vários conteúdos para ele de imóvel, e aí para ele é simplesmente, ela quer vender qualquer coisa. E deixa eu dar um passo para trás. Como é que você sabe? Pra gente, ó, dica de MBA também, minha gente. Dica de MBA. Isso, na verdade, é quando você já tem... Como é que você sabe? Que eu digo assim, não pode ser no feeling. Você tem que saber o grupo de pessoas. Você divide, você faz uma planilha de Excel, você é na mão, é na cabeça. Eu sempre salvo o contato do cliente como cliente, o nome dele e o projeto. Ou que ele está interessado ou que ele já comprou. Então, por exemplo, o MyBeat vai lançar agora. Então, pelo meu celular, eu já vou colocar ali todos os projetos da Pernambuco e eu já sei quais são os meus clientes. E se o cliente vier novo, zerado para o MAI, você coloca lá MAI? Coloco mais, sim. Eu sempre tenho que saber de onde ele veio primeiro. É claro que isso pode mudar no decorrer do tempo, sem problema nenhum. Mas quando você tem um volume de cliente grande, o CRM ajuda muito. Peguei essa dica com a Aline. Você ter um CRM organizado faz com que eu tenha uma visão melhor desses clientes e que eu não esqueça. Porque hoje... o principal problema é esse, sabe? Às vezes tem cliente que eu esqueci de mandar o lançamento do MAI. E aí o Instagram me ajuda. Aí ele fala assim, ei, tu não me mandou não, eu vi no Instagram. Eu olhei, mas você já viu, né? Aí depois ele fala... Eu te mandei sim, né? Eu te mandei sim. Tá aí, você eu sabia que você estava me seguindo e foi pra você. Eu te entreguei de outra forma. Então o Instagram realmente é uma ferramenta, porque às vezes eu não mando para determinado cliente e ele se interessa, porque ele viu no Instagram. Mas eu acho que é isso. Quando você começa a formar o teu nicho e sempre deixar organizado da melhor forma possível de onde esse cliente veio. E tem cliente de compacto, por exemplo, a gente tem muitos investidores que gostam de compactos no centro de Porto, que falaram comigo, por exemplo, me segue no Instagram, porque todos os meus clientes, obrigatoriamente, eles sabem qual é o meu Instagram, porque eu mando. Ou tem lá na minha bio do WhatsApp. O cliente é curioso, ele gosta de ver sua vida, ele gosta de saber o que é que você está fazendo. Então, automaticamente, ele vai lá te ver. Aí o cliente falou comigo, ele comprou 3 empreendimentos compactos de uma vez só. Ou seja, ele tem um perfil para comprar um MAI, tranquilamente. E aí ele que sugeriu, Aline, eu quero fazer o meu cadastro para esse empreendimento específico. Então, não necessariamente porque o cliente... ele se enxergou que é o perfil dele, né? Exatamente. Sim. A irmã já é cliente da Pernambuco Consultora. Então, eu acho que a gente precisa observar, entender cada cliente. E o que eu vejo no mercado... na grande maioria, é que as pessoas olham mais para o próprio umbigo do que para a necessidade do cliente. Mas por que acontece isso? Porque você vê mais a sua necessidade. Você não... Sim, você já idealiza aquele valor que você vai receber. Exatamente. Você já idealiza já faz as contas, né? Já faz as é um erro contas. danado. Quando você está mais tranquilo, que você já tem algo mais claro na sua cabeça, que você já tem um tempo, às vezes nem precisa ter tanto tempo assim, mas você consegue entender a necessidade do teu cliente. Eu acho que hoje, uma das coisas que a gente mais acerta na nossa equipe, eu falo pela Hunter's, porque a gente realmente faz um atendimento diferenciado, é conversar muito com o cliente. Quando o cliente chega pra gente não pergunta sobre o empreendimento. Eu pergunto se é o primeiro investimento dele, se ele tem família, se ele quer utilizar com os filhos, se ele quer só ter renda passiva. Você tem que ser médico, psicólogo, tem que ser a pergunta. E o cliente ama responder esse tipo de coisa. Só que, infelizmente, ele gosta de ser escutado. A maioria das pessoas não estão preparadas para fazer perguntas, tem medo. Estou no mercado imobiliário há um pouquinho mais de tempo do que vocês, né? Um pouquinho mais de tempo. A gente é jovem ainda, né? Jovens, todo mundo, Vamos aprender todas muito. jovens. E eu me lembro demais, minha gente, que a gente botava os estandes, né, e fazia os lançamentos, e era tudo em jornal. E a gente comprava, assim, 200 mil reais de páginas de jornal, 150 mil reais de Jornal do Comércio, Diário de Pernambuco, ia lançar um empreendimento. Aí era página dupla no centro do jornal, maravilhosa, aquela família perfeita, tal, não sei o quê, gastava rios de dinheiro. E o telefone nem tocava, né? Pagava a promotora para ficar no estande com a prancheta para anotar o nome de todos os clientes que vinham. Não dava ninguém, né? E hoje, as pessoas reclamam dessa coisa de... eu faço o anúncio e o lead vem desqualificado, né? A gente liga e o cliente... Por exemplo, né, o cliente, você está vendendo um anúncio de bangalô, sei lá, e me liga a pessoa do flat lá de Porto de Galinhas
do centro de Porto de Galinhas. Você está vendo que esse negócio está ruim. Mas a grande diferença é que você tem um contato do cliente, você falou com o cliente, você tem um cliente, você tem o nome do cliente, você tem o celular do cliente, você tem o e-mail do cliente. E quando eu penso lá atrás, como era difícil, que a gente não tinha nada, minha gente. A gente gastava rios de dinheiro e não tinha absolutamente nada. Não tinha um telefone do cliente, não tinha endereço, não tinha nada. E a gente não tinha como contactar. Independente se o cliente era bom, ou era ruim, ou tinha dinheiro, ou não tinha dinheiro. Hoje, você tem pelo menos o contato do cliente. Então, é como você falou, se ele está se divorciando, se está no Serasa, se está ainda no começo da jornada lá do funil, se tá, mas ele te deu o telefone dele. Exatamente. Pode não ser o momento de compra, mas em algum momento vai acontecer. E através desse primeiro contato, a gente consegue ter muito retorno, se você conseguir desenvolver uma conversação com esse cliente, ele vai te entregar tudo. E isso ajuda, Aline, a você ter uma carteira, principalmente quem está começando do zero. Veja, uma pessoa vem do zero. Como é que vai arrumar cliente? Eu acho que a resiliência, como você falou no começo, vai muito aí também, tá? Eu tenho um cliente que eu entendi que o momento de compra dele não é agora. Ou era agora, mas ele acabou de se divorciar, aconteceu alguma coisa. Ele vai comprar. É só eu ter paciência. E aí muitos corretores se desesperam. Ou vai indicar, né? Ou vai se lembrar de você, né? Ou vai... Isso que você falou de indicação é perfeito. O Instagram maravilhoso. A melhor forma de vender, inclusive, meu cliente. Por favor, me diga. Amo vocês. Amo vocês. Vocês são incríveis. Mas isso. Gente, e como é a rotina de vocês? Vamos lá, vocês, como você disse, né? Você não é CLT, você não tem o ponto, né? Você acorda linda, maravilhosa. Como é que vocês fazem o planejamento de vocês, do dia, da semana? Porque, assim, eu confesso que se eu acordar sem ter uma agenda, sem ter um plano, eu tenho vontade de não sair nem da cama. Eu identifico. Isso, né? Por que que eu saio? Por que que eu vou? Porque eu tenho um propósito, eu tenho um plano, eu tenho responsabilidade, eu tenho obrigações, não só financeiras, mas eu tenho o que fazer, eu provoquei aquilo, eu tenho uma agenda, né? Eu tenho... E, às vezes, eu vejo as pessoas que trabalham no mercado imobiliário ou como autônomo e tal, se não tem plantão, não faz nada, né? É dia de folga, sei lá. E, por exemplo, vocês estavam me dizendo, né, que vocês conhecem os apps gratuitos de trabalhar foto, de trabalhar... E você passar, de repente, um dia inteiro pesquisando, fuçando no Google, você também está trabalhando. Sim. Exatamente. Né? Você, de repente, não está atendendo o cliente. E a gente descobre muita coisa nesses momentos. Isso, né? E aí, como é, assim, a rotina de vocês, a agenda de vocês? Como é que vocês montam? Como é que vocês planejam? Existe uma coisa muito legal que é Google Agenda. E é gratuito. A equipe inteira utiliza isso. Como é que a gente faz? Domingo à noite, domingo sempre eu organizo minha agenda da semana. Amo domingo à noite. Exato. E Google Agenda, eu sou viciada. Capricorniana conselho de mim. Olha aí. Nossa, é o auge assim pra mim. E aí é organizar realmente a semana inteira, tá? Se tem atendimento, você já coloca lá. Se tem um podcast para gravar, você já coloca lá. Horário de academia, horário que você vai pro escritório. Ou, não, esse dia eu não vou pro escritório, eu vou só visitar imóveis. Tudo está no Google Agenda. Sim. E aí, pode acontecer imprevistos. E você vai lá e troca, não tem problema nenhum. A nossa vida, né? Isso. Sempre acontece. Parecer um cliente, tá lá agendado para visitar imóveis, né? Exatamente isso. Agora, a organização, ela é um ponto crucial. Porque nós somos autônomos. Se eu quiser acordar e não fazer nada, não dar minhas caras no Instagram, não ir pro trabalho, nada vai acontecer. Sabe? Claro que eu vou ser prejudicada, porém, eu não vou ter um chefe me ligando. Então, a organização, eu acho que é o que dificulta muitos corretores, porque eles se sentem livres demais e o resultado não vem, e aí você quer sempre culpar alguém. Mas o resultado não está chegando porque você não está fazendo certinho, passo a passo. O básico bem feito. Exato. Nós fomos ano passado pro Conecta, não foi lá em São Paulo, e aí foi muito engraçado porque nós assistimos diversas palestras, inclusive Ricardo Martins, enfim. Toda referência que subia naquele palco falava a mesma coisa. É o básico bem feito. Ah, tem uma tendência agora que no Instagram tem que fazer assim. Tudo bem,
Mas como é que tu tá atendendo teu cliente? Tu já Quando ele fizesse, chega... né? Tu já fizesse também a base, né? Para poder chegar nesse auge maravilhoso. Exatamente isso. Então, o básico você está fazendo, aí eu volto para a história da live. Beleza fazer a live, mas como é que tá teu Instagram? Tá organizado? Teu feed tá bonito? Tu tá postando nos stories? Eu gosto de live. A turma aqui não gosta, não. Eu gosto. Vou fazer uma semana que vem. Eu gosto de live. Mesmo que 10 pessoas, mas já é um vídeo gravado. Claro. Exato, conteúdo, fica lá, né? E hoje tá voltando com tudo. Se você leva um conteúdo com relevância, as pessoas vão parar pra ouvir. Isso. Dependendo do que seja, eu paro pra escutar, porque eu acho incrível. Né? Um JJ da vida. Eu gosto. Eu também. Eu acho bacana. Mas vocês incluem, vamos lá, vocês incluem visitar imóveis, vocês que provocam, como é que vocês fazem? Vocês visitam? É ligação, como é? Diga aí. Hoje, a rotina de trabalho mudou um pouquinho, né? Eu estou atuando como mentora na equipe, a Aline também. Então, semana passada tivemos uma reunião em que Paulinha até falou para os corretores, vamos montar um cronograma aqui de 8 da manhã às 8 da noite e tal. A gente já não se encaixa nisso, porque às vezes eu não consigo prospectar nenhum cliente naquele dia, porque eu tenho outras coisas para fazer. Mas para quem está começando, é de fato ter a rotina. Tá? Eu vou chegar no escritório às 8 ou às 9, e aí de 9 às 10 eu vou preparar meus anúncios, eu vou começar a anunciar, eu vou prospectar a tal horário, eu vou almoçar esse horário e eu vou sair essa hora do escritório. É a organização. E aí hoje a gente faz dessa forma também, muda as atividades, mas sempre de forma organizada. Tá? Se eu vou tirar o meu dia para ir para Porto de Galinhas, eu tenho que aproveitar ao máximo esse dia, porque é um dia que eu, de repente, vou dar um retorno um pouquinho mais tarde para os meus clientes. Então, é o ser produtiva onde eu estiver trabalhando. E vai para Porto de Galinhas fazer o quê, né? Exatamente isso. Exatamente. Vou ver isso, vou ver isso, vou ver isso. Exato. E eu acho que quem está começando... Eu sei que muita gente vai ver esse podcast, corretores que estão iniciando na profissão, e vão ver a gente falar de site. Cara, faz o básico bem feito, porque tu já vai estar saindo na frente de todo mundo. Tem gente que não faz. Tem muitos corretores, tá? E sabe, que vem pra gente perguntar, mas tu fez o site como? Quanto foi? Cara, tu tá fazendo o básico. Porque eu tenho 10 anos, agora 11 anos, né? Porque já passou o tempo que a gente já era pra ter feito esse podcast. 11 anos. Era 10, ela já decorou que era 10, 11. E aí, o que é que eu sempre falei até pra Thay? Depois de 10 anos que eu vim fazer o site, eu nunca deixei de ter resultado, eu sempre vendi. Minha vida foi transformada através do imobiliário, do mercado imobiliário. E ela sabe, ela é minha amiga próxima, íntima. Então, ela sabe o que a transformação que causou. Então, eu acho que as pessoas, elas buscam o extraordinário, mas nem o básico elas estão fazendo. Então, assim, é legal se você já tem um caminho no mercado imobiliário e quer deixar mais profissionalizante, faz um site e o cliente ele vai entrar e vai dizer, caraca, massa. Mas se tu não tá começando agora, faz o básico. Porque nem o básico as pessoas estão fazendo. Esse negócio de fazer e o básico... O site, não adianta você fazer um site que também não seja legal. Isso. Ou tem que ser um site bom, ou fica no teu Instagram, bem feito, e né? hoje, um Instagram bem diagramado, né? Hoje, a especialista virou moda. Mas eu sempre falo, até converso com o Paulinho muito isso. Tá, tu é especialista, mas tu entrega o que tu tá dizendo que tu é? Porque se o cliente vier pra mim hoje, conversar comigo e me perguntar, eu invisto onde hoje? Em Porto de Galinhas ou em Carneiros? Eu tenho a resposta na ponta da língua pra dar pra ele. Se ele é um cara que quer um investimento a longo prazo, se ele quer investimento agora, eu sei pra onde direcionar. Tu vai saber? Porque não adianta só falar. Você tem que ter propriedade para, de fato, direcionar o cliente. Que é especialista, a pessoa começa a gaguejar. Exatamente. Não faz sentido, entende? Então, assim, as pessoas hoje buscam atalhos. Eu vejo muito, né, Thay? Muitos corretores novos que estão chegando. Como é que faz o site? Como é isso? Cara, faz o básico, depois tu vê. Eu fiz um site depois de 10 anos de mercado. 10? No meu primeiro ano na Nogueira, que eu trabalhei o ano inteiro, eu fechei o ano em terceiro lugar, geral. A Nogueira hoje ela é a maior imobiliária do Norte e Nordeste. A gente tem mais de 900 corretores. E aí eu parei e pensei assim, caramba, eu tô aqui há um ano. Eu fui terceiro lugar geral. Tudo bem. Aí eu queria o primeiro lugar. E aí no próximo ano eu trabalhei para isso, sabe? E eu consegui. Aí eu pensei, o que eu tô fazendo de diferente? Mariana, eu te juro, não tinha nada de extraordinário. Eu só entregava. Eu me capacitava. Eu estudava. E aí, quando eu entrei no mercado, quando eu voltei para o mercado, tinham corretores já antigos, 10, 15, 20 anos, que vende alto padrão e vende muito. E eu estava ali na minha humilde, fazendo o meu, de forma tranquila. Nem Instagram eu tinha, quando eu fui campeã da Nogueira.
E é uma construção. Quem eu sou hoje é uma construção. E quando eu olho para trás, eu vejo, eu não faço nada demais. Eu só entrego para o meu cliente, eu sou verdadeira com ele, eu tenho constância no meu trabalho. Isso é muito importante quando você vai falar de rede social, porque não adianta eu preencher o meu dia hoje postando nos stories bom dia, boa tarde, boa noite, e amanhã eu sumir. Não pode, por quê? Eu tenho que ser vista. Eu estou te escutando assim, te atrapalhando. Essa coisa de não fazer o nada demais não é não. Você faz, sim. É você fazer por você. Sim. Entendeu? Desde que a gente começou a conversar aqui, ninguém está botando culpa em ninguém de nada. Entendeu? Isso faz a diferença, minha gente. Para quem é autônomo. Não transferir a responsabilidade, né? Não transferir. A responsabilidade é sua, tu entrega o teu melhor no que tu pode nesse momento. Exato. Porque a pessoa vai ser bom profissional em qualquer lugar do planeta. Entendeu? Se a pessoa for assim. É que você tem que. É bacana receber ele de novo, é massa, é bom ter cliente no stand, é fantástico. É ótimo. Receber lista para trabalhar é incrível. É o mundo ideal, né? Mas. Ideal, Nem né? sempre é. Receber um monte de lead quentíssimo, pau, é fantástico. Mas se não chegar, eu vou fazer o quê? Exatamente. Né? Eu vou ficar dizendo que é líder ruim, que não chega e tal. Eu acho que o extraordinário é isso. Exatamente. Sabe? Tainá, o que você faz diferente é, de repente, você dizer, não depende de ninguém para vender. Sim. Né? Não depende, porque se chegar, massa. Mas se não chegar, eu vou correr atrás do mesmo jeito. Depende do seu querer, dos seus sonhos, do que você quer futuramente. Eu acho que isso tem um peso e um impacto muito grande, né? Paulo sempre fala isso nas reuniões. Qual é teu sonho? Porque é isso que vai te mover. Se tu não tem um sonho extraordinário, tu não vai sair do lugar. Porque tu não tem um objetivo. Você não se movimenta. Eu lembro que no Rio, eu comecei trabalhando com telemarketing. Meu salário na época acho que era R$432. E eu amava, tá? É difícil pra caramba. Telemarketing. Eu amava. E aí, quando batia a meta, você recebia o ingresso pro cinema, Caramba, eu olho assim para trás, eu gostava muito daquilo. Eu ficava muito feliz de ser destaque de alguma coisa. E hoje, quando eu volto para vendas e eu consigo transformar a vida de algumas pessoas, isso é sensacional. Hoje a minha carteira de clientes ela tá muito mais para investidor, mas também tem aquele uso misto. É o meu primeiro imóvel na praia para eu ter um ponto com a minha família aqui, né, de apoio, mas eu também quero que rentabilize. E você impacta a vida de alguém, seja de um investidor dando uma dica para ele, você já comprou 15 comigo, tudo bem, mas tem esse aqui que é extraordinário. Por isso, ele vai ficar feliz. E aquela família que nunca teve nenhum imóvel, vai comprar o primeiro, ela também vai ficar feliz. Então, hoje eu trabalho realmente com o que eu amo, me dá prazer. Eu não estou enxergando número, sabe? Eu não estou enxergando... Consequência. É consequência, o dinheiro, a bonificação é consequência. Hoje, alguma ambição pessoal, assim, vocês têm? Uma coisa... Mariana... Quero comprar um apartamento em Miami, sei lá, né? Eu quero ser reconhecida profissionalmente, não sei se vocês têm alguma ambição pessoal. Eu vou te dizer uma coisa. A minha primeira... Quando eu juntei uma grana legal, eu cheguei pro meu marido e falei assim, caramba, acho que a gente pode comprar um carro, assim, o carro que eu quiser, que você quiser a gente compra. E aí ele falou assim, amor, por que a gente não continua juntando mais um pouquinho e a gente compra um apartamento? Aí eu olhei aquilo e falei, caramba, mas o carro é X, o apartamento é Y, né? Eu acho que vai ter que comprar bastante. Bem, eu pensei um carro legal, né? Um carro legal. E assim... Coloquei metas, eu sou muito organizada, os resultados dependem disso, dessa organização, e aí a gente conseguiu, de fato, comprar o nosso apartamento, olhando para o mar, o andar que a gente queria, do jeito que a gente queria, próximo do trabalho. E ainda é minha vizinha. Foi uma conquista. Não basta ser dupla, tem que morar junto. Foi uma conquista, assim, extraordinária, mas que eu não sei se um dia já passou pela minha cabeça que isso seria possível e a gente conquistou. Mas eu te digo que a minha maior conquista até hoje não foi o apartamento. Foi quando, ano passado, eu consegui ir para o Rio de Janeiro, pegar minha família inteira no aniversário da minha mãe e fazer uma viagem com eles. Eu levei eles para... Foi Angra, né? Até me fugiu da cabeça agora. Levei eles para Angra e, assim, não é por mim. Quando você tem para fazer por alguém, pronto. Vai muito além. Eu parei ali naquele final de semana, eu pensei, caramba, foi muito legal meu apartamento, do jeito que eu quero e tal, mas nada paga esse final de semana aqui. Eu poder proporcionar para alguém... dá essa possibilidade, esse conforto, Mariana. O recurso financeiro. Exato. Dá essa possibilidade. Você endeusar a pobreza não é legal. A gente não está falando sobre dinheiro. A gente está falando sobre o que o dinheiro é capaz de proporcionar. Sabe? Isso. O que eu posso pagar com dinheiro? No que depender de dinheiro, eu vou conseguir pagar. E você pagar um final de semana, você pagar o tratamento de alguém para alguma coisa, isso é o extraordinário. E aí,
mais do que o meu apartamento foi essa viagem. Olha que eu aí, sei que eu criei, foi. memórias para minha família que eles nunca mais vão esquecer. E foi meu trabalho que me possibilitou isso. Eu fico muito orgulhosa quando eu vejo Thay falando, porque eu sempre cheguei a isso, né? Ficar cantando ela lá, ó. Jesus, nos ajuda, Senhor. Tomara que não dê Nessa errado, missão. por favor. O meu sonho hoje, pessoa, assim, eu já realizei vários sonhos. Eu sempre quis ter uma liberdade financeira. Então, eu e Paulinho, a gente começou a investir no litoral, que é o que a gente vende para o cliente. E eu acho que nada melhor do que a gente vender o que a gente já comprou pra gente. Então, a gente hoje investe no litoral, porque eu quero ter uma aposentadoria tranquila, e é isso que a gente acredita, é isso que a gente vende para os nossos clientes. Mas, além disso, o meu sonho é que eu vejo a nossa equipe hoje como uma família, de verdade. A gente é muito maluco, a gente tem ambições, assim, inimagináveis, que vocês nem imaginam, e eu quero que todo mundo esteja muito bem, nesse nível de conquistar o seu futuro, como aposentadoria, investindo em imóveis, enfim, o que quer que seja. Mas eu penso então assim é também, amplo. Pauline, eu tenho isso assim, eu fico querendo que as pessoas tenham. Eu assim, também, eu tenho. fico. Antes e é não, mas difícil, né? Eu fico indignada quando a pessoa não vende, porque eu quero que a pessoa Pois tenha. é. eu tenho né? isso latente, assim, eu sei que pode ser loucura, porque nem sempre o que a gente quer é o que a pessoa quer. Mas hoje, depois de muita conversa que a gente teve, eu e Paulinho e tal, esse é o desejo do coração dele. Como a gente é casal, é muito engraçado que a gente tem um pensamento muito único. Eu penso exatamente igual. Eu quero ter muito dinheiro, porque eu não vou ficar aqui com demagogia. Dizer, não, é importante, porque é com dinheiro que a gente realiza sonho. Mas não é só sobre a gente. Eu quero Você que... quer ser uma latifundiária de imóveis de praia. Eu quero que as pessoas que estejam com a gente, que se não são só corretores, são nossos amigos, a gente compartilha coisa ruim, coisa boa. Eu quero que as pessoas brilhem, quero que, sabe, tenham uma vida tranquila com aquilo que a gente vende para o nosso cliente, porque realmente é incrível. Eu acredito muito no que eu vendo, tanto que eu compro. Então, hoje, meu maior sonho é isso, porque hoje, graças a Deus, eu já posso proporcionar para minha mãe. Se ela ligar para mim agora e disser assim, filha, eu quero isso e isso, eu proporciono para ela. Quero comer uma comida gostosa, quero passar um final de semana. E sempre foi na meu praia. sonho, porque eu sei que ela abriu mão a vida inteira. A gente veio de uma família, não foi rica, nem classe... Enfim, e hoje eu posso proporcionar para ela, como o Thay também pode proporcionar para a mãe dela, coisas que a gente não podia antes. Nunca imaginou. Nunca imaginou. Então, isso eu já conquistei. Então, o meu pensamento vai além. É sobre as pessoas que realmente trabalham com a gente. Então, hoje, o meu pensamento é esse. E eu acho que isso ajuda muito a gente, assim, a se Total. levantar todo dia, né? O que eu quero, né? Total. O que eu quero. Porque se é muito ruim a pessoa que trabalha como autônomo se levantar todo santo dia só para pagar boleto. Tipo, não. né? Faz sentido, Só né? para, sabe? Só para pagar o condomínio. Assim, é muito difícil. Porque Sim. isso gera uma ansiedade, uma insegurança. Sabe, gera até a incapacidade de você pensar em ser melhor, em investir no Instagram. Não tenho tempo de investir no Instagram. trabalhar porque pra eu sobreviver, preciso- né? Exatamente. Porque eu preciso ligar para a lista, porque eu não tenho tempo do Instagram, porque eu tenho que ligar para a lista, porque se eu não ligar para a lista, Acabou. eu não vou vender e eu não tenho como comer. Então, assim, precisa de uma organização, né? Sim. Precisa de um colchão, uma coisa assim, que dê condição. Não é só um colchão financeiro, mas um colchão de uma carteira. Que vai aqui acolá gerar um cliente que você nem ligou para ele, ele que liga para você. Né? Você gerar um colchão que te dê suporte nesse sentido. Ô, minha gente, outra dica de MBA. Vocês têm, cada uma vai ajudar agora os amigos de vocês, certo? Que eu anotei aqui. Tá. Vocês vão dizer 2 ou 3, certo? Pessoas ou desses do Instagram ou algum YouTube que vocês assistem que ajuda vocês no dia a dia. Para a turma, quer saber, eles vão querer saber Tá. onde é que elas buscam isso. Tomara onde que é não elas seja igual o nosso, Eu já hein? tô aqui Não. pensando que serão as mesmas pessoas. Vocês falaram no Ricardo, né? Que ele hoje, eu acho que no Brasil, É uma ele referência, é uma referência é uma muito referência. forte. Ele é muito bacana, ele é muito motivador, Sim. né, para o corretor, fala muitas dicas. Mas, assim, do dia a dia, tem alguma coisa que vocês... algum canal do YouTube que vocês assistem que ajuda a falar, ou ajuda, sei lá, a se maquiar, ou ajuda a fazer a Isso é agenda. A gente já nasceu querendo. Mariana, eu gosto muito de seguir pessoas distintas, tá? Se eu não vou falar pra você, não, essa é essa do mercado imobiliário, não. Guilherme Martins, de fato, Ricardo Martins, de fato, é uma referência e é uma pessoa que eu me inspiro muito nos stories e em tudo.
mas outras pessoas sem ser do ramo, mas que entregam uma coisa que eu gosto, sobre posicionamento de vida, sabe? Vai além das vendas. Tem Lara Nesteruk, que eu gosto muito do conteúdo dela, Malu Perini, tem Bianca Andrade, que pro marketing, assim, ela é gigantesca. Ela é uma monstra, né? Ela é uma monstra do marketing, exatamente isso. Então, por que não você se espelhar na maior de todas? Exatamente. Né? E que veio do zero, que veio do nada. Então, assim, eu sigo pessoas não só do ramo imobiliário, mas eu me inspiro nisso daí, em histórias de vida, sabe? Eu acho que são essas. Eram as que você ia falar? Não. Sofia Martins, acho que você conhece. Conheço. Não. Procure, você vai amar. Hoje ela é uma das maiores influenciadoras. Confirmando, não conhece? Ela é uma das maiores influenciadoras do mercado imobiliário feminina. Eu não conheço, ela é a olha, maior, que legal. vamos dizer, blogueira no sentido bom do mercado imobiliário. Eu aprendi muito. Eu sempre falo, né? Hoje a gente tenta fazer um atendimento personalizado para o cliente. Para mim, no online foi difícil, porque eu entrei no mercado em 2013, então era muito tete a tete. Quando a pandemia chegou, eu fiquei desesperada. Como é que eu vou transmitir para o cliente? Falar sem ele olhar no meu olho, né? E aí eu fui acompanhando várias pessoas e tal. E com ela eu aprendi uma coisa extraordinária, que foi dar para o cliente a experiência de humanização mesmo, sabe? Foi com ela. Hoje tem muita gente que faz também, que eu coloco lá, seja bem-vinda, fulano e tal. Eu aprendi com ela. Que você fala o nome da pessoa. Seja bem-vinda, Mariana. Antes de começar o book, você coloca isso. Eu coloquei lá, ó, seja bem-vindo, Marcos. Eu lembro que tinha cliente, aconteceu com o Thay também, que ela colocou. O cliente fez assim, caramba, nunca ninguém fez isso. Eu posso tirar uma foto? Foi. E isso pra mim foi incrível, mas eu aprendi com ela, no quando fórum. Quando entrava no seu Instagram, é isso? Quando começou a te seguir, onde é que ele fala, não, seja quando o cliente marcava um atendimento comigo online, aí no book, entendi. Antes de começar uma apresentação, eu colocava, seja bem-vinda, Mariana. Entendi. Aí quando o cliente olhava, ele falava, caraca, um atendimento... Ele já é impactado. Eu nunca vi isso. Eles pediam pra tirar foto. Então foi com ela que eu aprendi, que... Foi no fórum, acho que você tava lá, que você fez até De João Pessoa. De João Pessoa. Olha que massa. Que ela falou sobre atendimento de alto padrão. Não é o produto de alto padrão, é o atendimento, independente se for Minha Casa Minha Vida. O atendimento tem que ser de alto padrão. Porque é o sonho da pessoa. Tu não sabe o que é que a pessoa pode. De repente é o único imóvel que ela vai comprar a vida Exatamente. inteira, né? Então, pra mim, ela é uma referência latente no mercado. Eu vejo ela como uma das maiores players do mercado imobiliário. Ricardo Martins também é incrível, assim, eu acho ele muito massa, o conteúdo que ele entrega. E... como é o nome dele? Jota? Não. Jota também, mas é o outro do mercado imobiliário, que você fez entrevista com ele. Guilherme Machado. Eu acho que ele tem uma pegada... É mais agressiva, mas eu acho que o que ele entrega, se você absorver pro lado bom... Ele é bem didático, né? Muito. Ele é didático, então, né? são essas três referências que eu tenho hoje. Mas a que é mais latente pra mim, que eu acompanho todos os dias, que eu entro no Instagram todo dia pra ver que ela postou, é Sofia Martins, e que eu acho que vale a pena todas as corretoras do mercado imobiliário seguirem. A dica de MBA, minha porque gente. ela é incrível. Esse podcast tá valendo, assim, vários MBAs. Minha gente, a gente tá chegando ao fim. Eu nem li. Passou rápido, né? Calma, não passou. Passou rápido. Cadê, meu Deus? Já falei tudo? Espero que sim. Espero. Deixa pro próximo. A gente tem que colocar outro episódio. Mas pra gente encerrar, minha gente, vamos fazer um fechamento. Cada uma dizer assim, aqui na oportunidade que a gente tem, né, nesse canal, qual a mensagem que você, Aline, gostaria de passar? O que você gostaria de dar como mensagem, como ajuda, como sugestão para as pessoas que estão te assistindo e que têm dificuldade ou de estar nas redes, ou que têm dificuldade de ter um resultado, ou que está descrente com a profissão, né? Ou que está lá batendo na trave, tem vergonha de falar, tem vergonha... O que você poderia dizer, assim, né? Aproveitar o espaço para você mandar uma mensagem para os teus amigos. Então, a primeira coisa que eu queria falar para quem está começando agora na profissão é constância. Não desiste. É difícil no começo, porque realmente é uma profissão desafiadora. E hoje, no mercado, que a gente tem uma concorrência latente, então você tem que realmente se destacar de alguma forma. Mas a minha dica principal é: faça o melhor que você pode nesse momento. Já dizia Cortella, né? Faça o seu melhor. Vamos anotar aqui, ó. Constância.
Vai para o nosso... como é elétrico? Faça o melhor que você pode nesse momento, porque tem muita Fazer gente que o fica melhor. pensando, eu quero um site. Não, cara, faz o que tu tem ali, a tua mão naquele momento, de graça. Pesquisa. Hoje, eu acho que a gente tem muitas possibilidades que antes a gente não tinha. Em 2013, por exemplo, eu tive que quebrar a cara. Eu aprendi errando. Hoje, você não precisa mais errar. Você tem o YouTube, você tem podcast como Podpack, que tá te dando várias dicas com pessoas relevantes do mercado imobiliário. Então, eu acho que o feito é melhor do que o perfeito, né? Então, eu acho que você tem que realmente fazer, encarar e estudar. Que eu acho que também é uma tendência do mercado imobiliário. Muito bem, hoje as pessoas estão buscando mais congressos, mentorias, e é mais fácil do que antes. Então, a minha mensagem para quem está começando é isso. Faça o essencial. Faça o seu melhor com o que você pode. Acho que é isso. Lindo. Foi lindo. Mas a minha mensagem, assim, o nosso mercado ele é apaixonante. E quando você trabalha gostando do que você faz, é completamente diferente. A sua entrega é outra, é completamente diferente. E aí eu costumo dizer que o mercado imobiliário, ele é para mudar o teu patamar de vida. É o que você falou sobre trabalhar com a corda no pescoço. Se eu trabalho com a corda no pescoço e eu estou vendendo a cada 3 meses, e se eu faço uma média aí, eu estou ganhando, sei lá, 1.500, 2.000, não está valendo a pena, de jeito nenhum. É mais fácil eu trabalhar. Exato, e o meu psicológico está abalado. Então é melhor você trabalhar em qualquer outra profissão, no shopping, enfim, que você ganhe uma coisa certa. Então é para você mudar de vida e você entender que não é um plano B. É a minha profissão hoje. Eu até brinco com a minha mãe e falo assim, mãe, tu fala pra alguém que eu sou administradora, acho que ela nem lembra. Ela morre de orgulho de falar, minha filha é corretora de imóveis, e ela é isso, ela é campeã. É sobre isso. E não olhar pro coleguinha do lado. Porque quando você olha pro colega do lado, você se assusta com os números, com o tempo que ele tem de casa. E eu gosto de contar a minha história porque eu não era ninguém. Eu comecei do zero e eu comecei a conquistar coisas. Hoje eu sou bicampeã da Nogueira. Isso é extraordinário para quem está há 4 anos no mercado. Eu acho que os meus clientes entendem que eu estou há 15, 20 e não estou. A minha história é essa. Então, quando você não se compara, você entende o degrau que você está na escada e você vai galgando outros resultados, isso faz diferença. É claro que você se espelha em A ou B, você pega dicas e tal, mas aprende e faz melhor. Sempre. Porque se você faz igual a todo mundo, você não vai ser extraordinária. Então é isso, a nossa profissão ela realmente possibilita ganhos inimagináveis e não só de dinheiro, como eu falei aqui, é você proporcionar a alguém, ter a liberdade financeira para isso. Quando você chegar com o cliente, impactar a vida dele positivamente, que o cliente não entenda que você só quer vender imóveis, porque a gente não quer vender imóvel para ele. Eu quero entender a necessidade, qual é a dor desse cliente. Ele não pode comprar esse imóvel de 1 milhão, mas o de 300 cabe. Então, eu tenho esse perfeito para você. É entender o cliente acima de tudo. Constância, no que a Aline falou, constância para tudo. Constância para a vida. Tem vezes que eu não quero aparecer no Instagram, mas eu apareço. Porque o meu trabalho também é esse. Ir para academia. Exatamente, academia, tudo. Vai na residência. É a constância. A maioria das pessoas começa motivado, mas a motivação acaba. Nós temos reuniões semanais. As reuniões de Paulinho, elas são incríveis, sabe? É um gás que ele dá uma motivação. Só que aquela motivação só vai durar 1 dia, no máximo 2. Se no terceiro eu não tiver constância e se eu não souber o meu propósito, eu paro. E aí, quando você fala assim, como é que você se destaca? Eu só tenho constância. É só isso. Eu faço o básico bem feito todos os dias. Eu não paro. E aí, voltando um pouquinho para o Instagram, só para finalizar essa parte, eu tô sempre visível para o meu cliente. Porque se eu posto o tempo inteiro, a minha carinha lá no Instagram tá sempre aparecendo para ele. Eu lá vejo em cima, né? Principalmente agora que o Instagram diminuiu lá, né? Exato. Tá cada vez mais difícil, né? A gente aparecer. E muito corretor fala, mas eu tô fazendo, mas o meu cliente não tá vendo. Não é a culpa do teu cliente. É a sua culpa que não tem constância. Você tá aparecendo para ele, só que lá no final... Então é isso. Ele não vai chegar. Eu, por exemplo, só vejo o começo. Então é isso, é ter constância e entender que essa profissão ela é incrível. E ela pode mudar a tua vida do jeito que mudou a minha, da Aline e de várias pessoas que eu conheço também. Olha aí, coisa linda mesmo. E essa questão do Instagram, só pra finalizar, é assim, ó. A gente vai se empolgando, né? Só pra finalizar de verdade. Isso é porque vocês estavam preocupadas. Mas veja só, sempre que a gente... primeiro podcast. Olha aí, vocês estavam preocupadas. Sempre tem a primeira vez. Estávamos preocupadas. A gente tava com medo de gostar muito, né, amiga? Sai daqui que ele já fazer outra. Então, uma coisa só pra finalizar é o seguinte.
escolha um nicho de mercado que vocês querem atuar. Eu patinei muito no mercado porque eu não tinha direcionamento. Hoje eu vejo que é diferente, que tem um gerente que direciona. Eu sou apaixonada pelo litoral, não faz sentido eu vender 4 quartos. E eu vendo. Eu tava num evento do Aurora, porque tinha clientes meus antigos da época do Arcos da Aurora que me... Teu cliente de praia, de repente, foi impactado e vai te procurar. É diferente, mas quando o cliente ele entra no meu Instagram, ele sabe que eu sou referência em litoral, ele sabe que eu vou direcionar ele pro melhor produto. Então, não fica atirando pra todo lado. Foca no que realmente tu ama, que tu é apaixonado. É Minha Casa Minha Vida, massa. Seja o melhor que você pode ser naquele nicho. Então, eu acho que essa é a mensagem que a gente quis trazer realmente para todo mundo. Que deu certo, né? Pra gente. Eu tenho repetido muito essa palavra, minha gente, mas é porque tudo que vocês falam remete muito a essa coisa de ser imprescindível. Sabe? Seja imprescindível para o seu cliente. Eu tenho repetido isso de ser imprescindível. Por quê? Você está sendo imprescindível na informação que você está dando para ele. Você está sendo imprescindível porque você está lá em Porto de Galinhas e pesquisando nos restaurantes. Você está sendo imprescindível porque você está buscando novos produtos. Você está sendo imprescindível porque você está tratando bem. Você está lá... Ele vai te achar, quando botar no Google, vai achar o nome de vocês. Por quê? Porque às vezes as pessoas nem sabem que podem comprar. Então, você ser imprescindível não é só você estar oferecendo, né? Você está disponível também. Sim. Né? Você está à disposição também. Porque às vezes as pessoas nem sabem que podem comprar. Exatamente. Às vezes a pessoa nem sabe que fluxo de pagamento nunca viu. E quando Nunca. vê, fala, sério? Então cabe pra mim. E é incrível. Parcelas de tantos Exatamente. mil reais. Meu Deus, como eu não pensei nisso. E eu tenho uma antes. cliente Você que foi ela é muito especial, Paloma. Ela vai ver esse podcast. E tem lá o depoimento dela no Google. Ela não sabia que ela podia comprar um empreendimento determinado. Olha e aí aí. eu dei as possibilidades pra ela. E hoje, pelo depoimento que ela deixou lá no Google, eu sei que ela é extremamente grata. Porque eu proporcionei pra ela de explicar pra ela, tu tem essa possibilidade aqui. Essa pessoa não te deu essa possibilidade, mas tem essa. Isso. E ela realizou o grande sonho da vida dela, que foi comprar um empreendimento no litoral. Olha aí. Então, assim, eu acho que isso faz total Você diferença. foi imprescindível, né? Exato. Entendeu? Eu li semana passada que ninguém é substituível, mas seja alguém difícil de substituir. E é exatamente Substituível todos nós somos, mas podemos ser imprescindíveis. Exato, exatamente Sim, isso. sim. E é o que ele falou. Quando você tem um cliente que ele já é fiel a você, às vezes tem um lançamento, aí eu não passei para algum cliente, ele fala assim, tá, eu recebi de tal corretor. Aí eu Veja. brinco, mas e aí, você cadastrou? Aí ele, não, eu só recebi informação. Mas Olha por que aí. ele não cadastrou? Porque ele me tem como referência. E quando a gente tem uma indicação... Pô, isso é ouro pra gente. Esse cliente, às vezes ele nem compra, mas ele já me indica para um cliente. Pessoal, indiquem, tá? Pras Indiquem, meninas, por favor. Indiquem cliente para as meninas. Indiquem. E o presente das meninas? Cadê? Abram aqui, minha gente, pra gente Tem ver. Vou dar um pra presente. cada uma. Tá Pra ver? Esse acho que É porque o nome embaixo eu não tinha visto. Gente, eu tô muito lisonjeada, sério. Ai, eu tô chique, muito chique, feliz. com Que nome. lindo, tem Olha, pod com pack. nome Lindo. personalizado. Ai, com o nosso nome embaixo. Mariana, Agora obrigada, você vai poder viu? fazer um brinde. ó. brindemos. Muito Agora a gente obrigada, faz um Mariana, brinde. pelo convite. Isso foi muito especial pra gente, de Com verdade. certeza. Foi incrível Foi a É um marco na experiência. nossa Joia. carreira também, né? Com É. Foi certeza. joia. Vamos A gente nunca vai divulgar. esquecer. Divulgar. Ajudar a divulgar esse episódio, né? Para os corretores verem, usar na mentoria. Usar Com certeza. E com eu certeza. acredito que vai ajudar muita gente, principalmente corretores que estão iniciando na carreira, que acham que é impossível você ter sucesso, mas que com a história como de Tayane, como minha também, que eu comecei do zero, não tinha nada. Hoje eu construí minha vida inteira através do imobiliário. Então eu acho que isso vai inspirar muita gente. Eu fico muito, muito feliz de estar aqui compartilhando minha história de vida. Foi ótimo. Obrigada, pessoas, minha você gente. também. Palmas!